Neste vídeo, como avaliação prática da disciplina de Dinâmica dos Fluidos, ministrada pelo professor Stuart Bueno, iremos introduzir alguns conceitos de pressão, como pressão hidrostática e hidrodinâmica, além da vazão e também realizar testes para aferição das pressões e vazão com a ajuda de um manômetro, equipamento utilizado para medir pressão em uma residência escolhida pelo grupo. Nosso grupo é formado por Heitor Nicolau, Isabelle Kerley, Luiz Araújo e Rodinei Júnior. A pressão em fluidos é um conceito fundamental para várias áreas da engenharia, principalmente na hidráulica. Ela descreve as forças exercidas por fluidos em repouso ou em movimento, essenciais para entender sistemas como o abastecimento de água. Nesta apresentação, abordaremos os conceitos de pressão hidrostática e hidrodinâmica, incluindo a influência da energia potencial, cinética e de pressão, além do impacto da perda de carga em sistemas reais. Primeiro, é necessário saber o que é pressão. Definimos como pressão uma ou mais forças que está sendo aplicada a uma determinada área, e é aí que entra a pressão hidrostática, que tem como conceito a força em que um fluido em repouso exerce sobre as paredes na qual ela se encontra. Logo, a pressão é diretamente proporcional à profundidade em que o fluido se encontra, pois quanto maior sua profundidade, maior será a pressão. Esse conceito é crucial para dimensionar estruturas que contenham fluidos e para o entendimento de fenômenos naturais como a pressão da água em reservatórios. Sua fórmula é dada por ρ vezes G vezes H, onde ρ é a densidade do fluido, G é a aceleração da gravidade na superfície da Terra, conhecida pelo valor 9,81, e H é a altura da coluna do fluido. Já a pressão hidrodinâmica é a pressão de um fluido em movimento, representada pela conhecida equação de Bernoulli. Sua equação leva em consideração as seguintes energias: energia potencial, cinética e de pressão. Para um fluido ideal, que é um fluido onde se escoa sem que haja perda de energia por atrito, temos a seguinte equação. Temos energia potencial, que é o estado da energia do sistema devido à sua posição no campo da gravidade em relação a um plano horizontal de referência, dada por Z. A energia cinética, que é o estado da energia determinado pelo movimento do fluido, dado por velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. E a energia de pressão, que é o trabalho potencial das forças de pressão que atuam no escoamento do fluido, dado por pressão dividido pelo peso específico. Entretanto, como dificilmente trabalharemos com fluidos que sejam ideais, surge uma nova variável, a perda de carga em que o fluido obtém ao escoar por tubulações e conexões na qual há atrito do fluido dentro da mesma. Logo, teremos a nova equação, Z1 mais V1 ao quadrado dividido por 2G mais P1 dividido pelo peso específico igual a Z2 mais V2 ao quadrado dividido por 2G mais P2 dividido pelo peso específico mais a perda de carga entre o ponto 1 até o ponto 2. Já a vazão é a quantidade de fluido que passa por uma determinada seção de um canal, ou tubulação por unidade de tempo, ou seja, é a taxa de escoamento de um fluido. Já o abastecimento de água local, para nós realizarmos as medições e aferição de pressão, é importante entendermos como funciona o abastecimento local daquela residência. O local escolhido foi a residência de um dos integrantes, o Rodinei, que está localizado no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande. É importante ressaltar que o abastecimento de água é feito de maneira em que há alternância entre os dias, ou seja, o abastecimento é feito dia sim e dia não. O abastecimento de água público para a residência é feito da seguinte maneira: a água entra pelo cavalete onde está o relógio, percorrendo por dentro do relógio e é armazenada dentro de um reservatório local de 2.700 litros, onde em seu interior possui uma boia inteligente, que quando essa água de abastecimento chega próximo ao limite de armazenamento do reservatório, ela inibe a continuação do abastecimento, para que não haja extravasão da água. A água armazenada no reservatório é transferida para uma caixa de 500 litros,
que fica localizada no fundo da residência, em cima de uma base de concreto com altura próxima a 4 metros, onde em seu interior também há uma boia inteligente. Para quando o nível da água em seu interior for baixo, ela aciona o conjunto motor-bomba, que fica localizado ao lado do reservatório, que tem como objetivo gerar energia para que a água chegue até a caixa de 500 litros e assim abasteça toda a residência. A seguir, iremos mostrar como foi feito a montagem do aparato junto com o manômetro para que pudéssemos fazer as aferições e o teste de vazão na residência. Bom, antes de iniciarmos a montagem, é necessário sabermos quais peças e quantidades que serão utilizadas. Iremos precisar de 2T PVC 3/4 fêmea, uma união de 3/4 de PVC, 5 niples de 3/4 de PVC, um joelho de 90 graus de PVC 3/4, 2 registros de esfera PVC 3/4 fêmea, uma bucha de redução de 3/4 para meia polegada de PVC, uma bucha de aço galvanizado de 3/4 para meia polegada, uma válvula de controle de fluxo de ar, uma bucha de aço galvanizado de meia polegada para 1/4 e, por fim, um manômetro para aferir a pressão de 1/4. Para iniciarmos a montagem, utilizamos o joelho de 90 graus de PVC de 3/4, que é uma conexão de plástico resistente à corrosão, usada em tubulações de água fria, para mudar a direção em 90 graus e conectar-se a outra peça de 3/4. A outra peça que será encaixada ao joelho é o nipple de 3/4 PVC, que é um pequeno tubo de PVC com roscas externas de 3/4 em ambas as extremidades. Sua função principal é conectar 2 acessórios ou tubos com roscas internas de mesmo diâmetro. É necessário passar verda-roscas em todas as extremidades dos nipples e também das buchas para evitar o vazamento de águas das conexões. E na outra extremidade do NIP será encaixado a união de 3/4 PVC, que é uma conexão desmontável para unir 2 tubos de PVC de 3/4, que permite separar as partes sem cortar o tubo, facilitando a manutenção, desmontagem e conexões de equipamentos em sistemas hidráulicos de água fria. Colocamos mais um nipple de 3/4 para podermos conectar um T de PVC roscável de 3/4, que é uma conexão de PVC em formato de T, com roscas internas de 3/4 em suas 3 extremidades. Sua função principal é dividir ou unir fluxo de água, permitindo criar ramificações ou conexões de 3 componentes roscáveis. No qual, em uma das suas ramificações, será conectado mais um nipple de 3/4, para podermos conectar um registro de esfera PVC de 3/4 fêmea, que é uma válvula de controle de fluxo de água, com roscas internas de 3/4, utilizada em tubulações de água fria, onde ele abre e fecha o fluxo através de uma esfera interna giratória, permitindo o controle de fluxo de água. Já na outra ramificação do T de passagem, será colocado outro nipple de 3/4 para fazer a conexão novamente com outro registro de esfera de PVC 3/4 fêmea.
Na outra extremidade do registro de esfera, será novamente conectado o nipple de 3/4 para que possamos conectar outro T de passagem, criando mais duas ramificações. Na ramificação lateral do T, iremos conectar a bucha redutora em aço galvanizado de 3/4 para 1/8 com o auxílio do veda-rosca. Essa bucha redutora é revestida de zinco para evitar a corrosão, e podemos conectar a válvula de fluxo de ar, que possui diâmetros diferentes. Essa válvula de fluxo de ar em aço galvanizado permite controlar a vazão de ar em sistemas de dutos resistentes à corrosão. Já na outra extremidade vertical da ramificação criada pelo T, iremos conectar uma bucha de redução de 3/4 para meia polegada em PVC, que é um acessório que conecta componentes de tubulações com diâmetros diferentes. Com roscas em ambas as extremidades, ela permite a transição entre tubos, conexões ou outros acessórios de tamanhos distintos, garantindo a continuidade dos sistemas de fluidos. Para podermos conectar o manômetro, foi necessário conectarmos mais uma bucha de redução de aço galvanizado de meio para 1/4, um acessório que conecta componentes de tubulações com diferentes diâmetros. Foi necessário fazer essa adaptação devido ao diâmetro de conexão do nosso manômetro, que é de 1/4. Procuramos por uma bucha de redução de 3/4 para 1/4, porém não foi possível acharmos. Por conta disso, fizemos essa pequena adaptação. Já o manômetro de 1/4 é um medidor de pressão com uma conexão roscada de 1/4 de polegada, disponível em versões analógicas ou digitais, com diferentes faixas de pressões. É usado em sistemas pneumáticos, hidráulicos, compressores, bombas de água e instrumentação industrial para monitorar a pressão de fluidos. A compatibilidade da rosca é essencial para a instalação correta. Agora, iremos realizar a medição das pressões, começando pela pressão hidrostática. Para aferirmos a pressão hidrostática, primeiro abrimos a torneira, logo após abrimos o registro da vertical lentamente. Já o registro na horizontal se mantém fechado. Em seguida, escorvamos o ar do aparato e assim realizamos a leitura hidrostática no manômetro. O valor da pressão hidrostática foi de 5 psi, 0,344 bar e 3,515 MCA. Já para realizarmos a aferição da pressão hidrodinâmica, também abrimos a torneira e em seguida abrimos dois registros, tanto na vertical como na horizontal, e escovamos o ar. Após a estabilização do manômetro, a pressão hidrodinâmica aferida foi um valor muito próximo a zero, ou seja, isso ocorre devido ao consumo de energia durante o escoamento. Logo, a pressão hidrodinâmica obtida é um valor inferior à capacidade de medição do manômetro. Para realizarmos o teste de vazão, usamos um recipiente de valor conhecido, que é um balde de 12 litros, e o teste consiste apenas em abrirmos a torneira e os dois registros. Cronometramos o tempo gasto para o recipiente ser preenchido. No primeiro teste, o tempo gasto foi de 44 segundos e 30 milésimos. Para termos um resultado mais preciso, repetimos o processo mais 2 vezes. O segundo teste, o tempo foi gasto de 45 segundos e 50 milésimos.
terceiro teste, o tempo gasto foi de 44 segundos e 21 milésimos. Logo, a vazão calculada de acordo com a média de tempo, 0,26 litros por segundo, ou 2,68 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Concluímos a avaliação de pressão e vazão da instalação hidráulica na residência utilizando um manômetro simples. Durante o processo, identificamos que a pressão hidrostática medida foi de 5 psi, um valor que indica uma boa reserva de pressão estática no sistema. Já em relação à pressão hidrodinâmica, observamos que o manômetro utilizado não apresentou precisão suficiente para registrar a variação durante o escoamento, resultando em uma leitura próxima a zero. Para garantir a precisão dos dados, realizamos 3 testes consecutivos, sempre nas mesmas condições, e os resultados obtidos apresentaram uma boa continuidade. Em complemento à medição de pressão, realizamos também o teste de vazão. Cronometramos o tempo para o enchimento de um volume conhecido de 12 litros. A partir das medições, a média encontrada foi de 0,26 litros por segundo, valor considerado adequado para o padrão residencial avaliado. Essa vazão indica que, apesar das limitações do equipamento em captar pressão dinâmica, o sistema apresenta um desempenho satisfatório para o consumo doméstico normal. Vale ressaltar que a verificação foi realizada em conformidade com as orientações da NBR 5620/2020, Instalação Predial de Água Fria, que estabelece os requisitos mínimos para a execução e o desempenho de sistemas hidráulicos residenciais. De acordo com a norma, é importante garantir uma pressão mínima e uma vazão adequada nos pontos de utilização, assegurando o conforto dos usuários e o funcionamento eficiente dos aparelhos. Dessa forma, concluímos que a instalação hidráulica avaliada atende os parâmetros aceitáveis de pressão e vazão, conforme os créditos técnicos estabelecidos.